Alô, galera lotequeira, beleza? Aqui quem fala é o Show da Loteca, deixar aí os meus palpites para todos vocês aí, beleza? Esse 902, 300 mil reais, tá? Um abração para todos que são inscritos nesse canal e rumo aos 14 pontos, né? Vamos em busca desses 14 pontos, o importante é não desistir, né? Vamos lá, um abração aí para todos que são inscritos no meu canal. E um abração para todas as pessoas que comentam aí, beleza? Eu tava pensando em fazer um vídeo onde eu ia falar aí de médias de gols. Mas muitos jogos às vezes é irrelevante, né? Porque nem sempre tem time que consegue manter aquela média ali. Mas mesmo assim eu vou citar alguns jogos aí, beleza? Jogo 1, Grêmio e Internacional, né? Pela Libertadores, a gente já sabe que o Grêmio venceu o Internacional de 1 a 0. Nos últimos 10 anos, né, houve 15 confrontos entre Grêmio e Internacional, isso colocando todas as competições. Ao todo, 8 vitórias do Grêmio, 5 empates e 2 derrotas, tá? E 2 vitórias do Internacional, quer dizer. Nesse Campeonato Brasileiro, o Grêmio em casa tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Internacional como visitante, 2 empates, ou melhor, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Só que esse é um clássico à parte, né? No Campeonato Brasileiro, a média de gol do Grêmio em casa é de 8,83, ou seja, 1 gol por jogo, né? E o Internacional consegue manter a média de 1 gol como visitante, tá? E sofre 1 gol também como visitante. Isso pode variar dependendo do tipo de time do adversário que ele vai enfrentar. Nesse jogo 1, eu vou jogar Grêmio, hoje eu vou jogar empate seco nesse jogo 1 aí, tá bom? Empate seco. Jogo 2, Palmeiras e Ceará. Jogos como mandante no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 1 vitória, 4 empates e nenhuma derrota. Já o Ceará como visitante, 1 vitória, nenhum empate e 4 derrotas, tá? Aqui eu vou jogar no Palmeiras seco, mas caberia aí um duplo fechado no Palmeiras, tá? Pra quem tem verba, Palmeiras ou empate. Jogo 3, Ponte Preta e Juventude, tá? A Ponte tem um jogo terça-feira que vem, um clássico contra o Guarani, né? E nesse jogo aqui o Juventude ele é um time que costuma empatar muito quando joga fora de casa. Inclusive no outro jogo ainda tentou reagir contra o CSA, mas não teve jeito. Nesse jogo 3 aqui eu vou colocar o meu primeiro duplo. Um duplo aberto, coluna 1 e coluna 2. Jogo 4, Paysandu e Remo. Nos últimos 3 anos houve 5 confrontos aí. 4 vitórias do Paysandu e 1 empate, tá? Nesse jogo 4, aqui vai o meu segundo duplo, Paysandu e empate. Jogo 5, Bragantino e Corinthians, né? O Corinthians que como visitante só venceu 1 jogo, empatou 1 e perdeu 4. O Bragantino em casa tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. É um time que oscila muito em casa, tá? A média de gol do Bragantino em casa é de 1,8, ou seja, quase 2 gols por jogo. E ele costuma sofrer 1,5 gols, ou seja, ele costuma sofrer de 1 gol até 2 gols por jogo, dependendo do adversário que ele vai enfrentar, tá? O Corinthians costuma fazer sempre 1 gol como visitante e sofre quase que 2, 1 ou 2, ou seja, 1,5, quase que 2 gols o Corinthians sofre como visitante aí, tá? Nesse jogo 5, eu vou colocar um empate seco nesse jogo 5, Bragantino e Corinthians, empate seco. Mas caberia aí jogar Bragantino e empate, tá? Jogo 6, Botafogo e Fluminense, um clássico, tá? Jogando como mandante, o Botafogo ainda não venceu. São 6 empates, ou seja, 6 empates e nenhuma derrota. O Fluminense tem 4 vitórias como visitante, 2 empates e 1 derrota. Embora precisaria atualizar esse do Botafogo aqui. Eu não sei se o Botafogo jogou ontem, né?
Mas é isso aí. Nesse jogo 6, eu vou jogar aqui, daria para jogar seco no Fluminense. Mas por ser um clássico e como o Botafogo empata muito, é um dos times que mais empata jogando em casa no Campeonato Brasileiro. Por via das dúvidas, Fluminense e empate aí, beleza? Jogo 7, Manchester United e Tottenham, tá? Nos últimos 5 confrontos que houve entre Manchester e Tottenham, foram 3 vitórias do Manchester, 1 empate e 1 derrota. O Tottenham jogou hoje pela Liga Europa, quinta-feira, né? Jogou pela Liga Europa hoje. Nesse jogo 7 eu vou jogar Manchester United seco, tá bom? Ele vai estar mais descansado. Jogo 8, Juventus da Itália e Napoli, né? O Napoli que é o líder do campeonato italiano. Nesse jogo 8, esse jogo 8 geralmente costuma dar umas colunas do meio nesses jogos 8, né? E botaram logo a Juventus nesse jogo 8. Então nesse jogo 8 eu vou colocar um duplo aberto buscando uma zebra e algo diferente, tá? Jogar coluna 1 e coluna 2 no jogo do Napoli aí, beleza? Jogo 9, Coritiba e São Paulo. São Paulo que foi eliminado da Copa Libertadores pelo River Plate. É claro que não ia ganhar lá nunca, né? Mas fazer o quê? Agora é bola pra frente e tentar bater o Coritiba aí. Jogando em casa, o Coritiba tem 2 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. O São Paulo, como visitante, só venceu um jogo, empatou 2 e perdeu 2. A média de gol do Coritiba em casa é de 0,4, ou seja, não chega nem a meio gol por jogo jogando em casa, né? Então isso varia de acordo com o adversário. E o Coritiba, ele é um time que tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, mas ele tem uma boa defesa, sofre apenas 0,6 gol por jogo, ou seja, meio gol ou até um gol ele sofre por jogo em casa. O São Paulo sempre faz um gol como visitante e sofre 1,6. Mas como o Coritiba só faz meio gol ou um gol, esse jogo 9 eu vou cravar um empate seco no jogo 9 aí, tá bom? São Paulo e Coritiba, empate seco. Jogo 10, Flamengo e Atlético Paranaense. Em casa como mandante, o Flamengo tem 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. O Atlético Paranaense como visitante tem 1 vitória, nenhum empate e 3 derrotas. Aqui parece até mentiroso, né? O Flamengo só venceu um jogo com mandante, né? O Flamengo ainda está tentando se entrosar de novo, assim dizendo, né? Tentando reencontrar o futebol. Nesse jogo 10, Flamengo seco, tá? Bahia e Sport. O Bahia tem como mandante 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Sport tem 1 vitória como visitante, 2 empates e 3 derrotas, tá? O Bahia venceu o seu jogo ontem, né? Venceu o Botafogo, foi 2-1. Se eu não estiver enganado, venceu o Botafogo, tá certo. E a média de gols do Bahia como visitante é de 1,17, ou seja, 1 gol por jogo em casa. E costuma sofrer 1,67, ou seja, costuma sofrer de 1 gol a 2 gols jogando em casa. O Sport como visitante faz 0,83, ou seja, faz 1 gol por jogo como visitante, tá? E sofre 1,33, ou seja, ele pode sofrer 1 gol ou 2 como visitante. Então nesse jogo 11, Bahia seco, tá? Vou jogar Bahia seco aí. Embora o Sport pode dar trabalho aí e segurar um empate, né? Mas vou jogar Bahia seco. Jogo 12, Fortaleza e Atlético Goianiense, né? Fortaleza como mandante, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. O Atlético Goianiense como visitante tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Fortaleza como mandante tem 1 gol por jogo em casa, né? Média de 1 gol por jogo em casa e sofre 0,4, ou seja, o Fortaleza tem uma boa defesa, não costuma sofrer gol em casa, tá? Não costuma sofrer gol em casa. Já o Atlético Goianiense faz de 0,8, ou seja, faz quase que 1 gol por jogo como visitante, tá? Dependendo do adversário varia. E sofre 1,4, ou seja, sofre 1 gol ou 2 gols como visitante. Então no jogo
12, vou jogar Fortaleza seco. Jogo 13, Goiás e Santos, tá? O Goiás, como mandante, tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Santos, como visitante, tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Santos, como visitante, a média de gol como visitante é 0,6, ou seja, o Santos costuma fazer um gol ou talvez nem um gol por jogo como visitante, tá? Costuma sofrer 0,8, ou seja, o Santos costuma sempre sofrer um gol como visitante, isso dependendo do adversário que ele vai jogar. Calma aí, filha. O Goiás em casa costuma fazer 1,6 gol por jogo jogando em casa, isso dependendo do seu adversário, e costuma sofrer 1,6. Como o Santos joga hoje com o Olímpia pela Copa Libertadores, precisando de um empate, é bem provável, isso a gente vai ver na sexta-feira à noite pro sábado, tá? Que o Santos venha poupar alguns dos jogadores aí, como o Marinho, como o Soteldo, e aí a gente tem que ficar esperto. Então nesse jogo 13 eu vou buscar uma zebra aqui, coluna 1 e coluna 2 no jogo 13 aí, beleza? É meus 5 duplo. Jogo 14, Atlético Mineiro e Vasco, tá? O Atlético Mineiro em casa tem 5 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Já o Vasco, como visitante, tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Então no jogo 14, Atlético Mineiro seco, tá? E o São Paulo ele sempre muda a equipe de acordo com o adversário. É bem capaz dele ir para cima do Vasco ou achar que o Vasco tem um time menos ofensivo, assim dizendo. Galera, tá aí os meus palpites e rumo aos 14 pontos. Fala aí, beleza? Aê!